E aí, beleza? Um cientista está trabalhando em uma boneca de pano chamada Stitch Punk. Ele a coloca em uma máquina com um talismã na frente. A boneca com o número 9 nas costas é jogada no chão por uma rajada de vento, mas logo se levanta e aprende a andar. 9 pega o talismã e vê o cientista morto no chão. Ele anda até a janela e olha para fora, percebendo que o mundo foi deixado em ruínas. Ele vê alguém caminhando ao longe e tenta chamar, mas não consegue falar. Então, 9 coloca o talismã dentro de si e sai correndo do prédio. Enquanto caminha, vê uma luz se aproximando e se esconde. Ele ataca a luz, mas percebe que é outro Stitch Punk, o de número 2, que fica impressionado com a aparência de 9. 9 sinaliza que não pode falar e 2 o leva até sua carroça, onde tem vários materiais. Ele encontra uma caixa de voz funcional e a coloca em 9, ajustando até que ele consiga falar. 2 vê o talismã em 9 e fica animado, mas logo escutam um barulho estranho. 9 pergunta se estão sozinhos e 2 diz que não. O som fica mais alto e 2 pede para 9 se esconder em uma lata enquanto segura uma lança. 2 é atacado por uma fera que o derruba e pega o talismã. Bisbilhotando, 9 se mexe e a fera acaba descobrindo onde 9 está escondido. A fera corre até a lata para atacar 9, mas 2 a distrai, sendo capturado. Ela vai até um prédio estranho enquanto 9 caminha ferido. Enquanto isso, outro Stitch Punk observa 9 cair. Ele acorda em uma sala estranha, vendo 5 cuidando dele com uma tesoura. 5 acalma 9 e trata de seus ferimentos. Enquanto conversam, o Stitch Punk mais velho, conhecido como 1, entra, repreende 5 por ter saído do prédio e diz que isso poderia ter atraído a fera até eles. 9 informa aos outros que a fera capturou 2, mas 1 diz que é inútil tentar salvá-lo. 8, um Stitch Punk grande com uma faca segue as instruções de 1. Eles vão até o topo do prédio e 1 conta a 9 sobre o caos que estava o mundo quando eles acordaram. Os Stitch Punks estavam em um campo de batalha e os humanos lutavam contra máquinas gigantes. As máquinas atacaram os humanos com produtos químicos tóxicos, exterminando todos os seres vivos do planeta. 7, a única Stitch Punk feminina, pede aos outros para a seguirem, mas 1 se recusa e os obriga a segui-lo. Eles sofrem um acidente e 5 perde um olho. 1 informa a 9 que desde então estão escondidos no santuário, esperando que o monstro caia como os outros robôs. Ele risca o nome de 2 no papel, presumindo que ele está morto. 9 tenta convencê-lo de que 2 pode estar vivo, mas 1 recusa e os manda para a torre de vigia. 6 fica na sala fazendo desenhos semelhantes ao talismã. 5 e 9 chegam à torre de vigia e 5 se sente mal por ser amigo de 2. 9 vê o prédio onde 2 foi levado e diz a 5 que podem salvá-lo. 5 reluta por conta das instruções de 1, mas 9 lembra que 2 arriscaria se fosse o contrário. 9 segue sozinho, mas 5 pega o mapa e o acompanha. Enquanto caminham pelo campo, o vento leva o mapa e eles correm atrás dele. Chegam a um túnel e veem as pegadas da fera. 5 pega uma lâmpada de um carro velho e 9 a usa como tocha. Eles entram no túnel e chegam a uma fábrica abandonada. 5 e 9 encontram 2 preso em uma gaiola. 5 o acorda enquanto 9 vê a fera. Ela os ataca, mas 7 chega e a decapita, antes de se revelar para eles e ser recebida com um abraço. 9 pega o talismã e vê uma máquina estranha que combina com o design do talismã. Ele coloca o talismã na máquina, que se ilumina. 2 tenta remover o talismã por não saberem o que a máquina fará, mas ela se ativa e toma a alma de 2. A máquina revela a máquina de fabricação e 9 e os outros fogem enquanto ela os ataca, tentando pegar a alma de 7, mas é distraída por 5 e 9 e eles escapam. Eles vão para uma biblioteca abandonada onde encontram 3 e 4 gêmeos que se comunicam por luzes. 7 pede ajuda e os gêmeos mostram uma imagem da máquina em um livro. Eles contam como um ditador revelou a máquina de fabricação feita para criar novas máquinas, que se voltaram contra os humanos e destruíram a Terra. 9 fala sobre o talismã, mas os gêmeos não sabem o que é. Ele desenha o talismã e 5 comenta que é parecido com os desenhos de 6. 9 sugere voltarem ao santuário para verificar os desenhos de 6, mas 7 recusa e vai embora. Então 5 e 9 retornam ao santuário. Enquanto procuram os desenhos, 8 os captura e leva até 1, que os repreende, dizendo que sua missão os colocou em risco. 9 questiona por que 1 enviou 2 para
explorar a área, considerando que ele é um dos Stitch Punks mais velhos. 6 se aproxima com um de seus desenhos e informa que eles precisarão voltar à fonte. 9 não entende o que 6 quer dizer e, ao perguntar sobre o talismã, 1 ordena que 8 pegue os pertences deles. 9 chama 1 de covarde, dizendo que ele é guiado pelo medo. Nesse momento, o monstro alado invade o santuário e provoca um incêndio. 8 tenta lutar contra o monstro, mas é derrubado. Eles tentam escapar e 9 se separa enquanto o monstro alado os persegue. Lá fora, 8 se segura em um pedaço de madeira e 9 bloqueia a visão do monstro. 7 chega e tenta decapitá-lo, mas o monstro a derruba. Com isso, o monstro atira uma agulha conectada a um cabo, atingindo a perna de 7. 8 corta o cabo, que fica preso a uma hélice. 5 e 6 ativam as hélices, e enquanto o monstro é arrastado, ele se agarra à capa de 1. 9 pede para 1 tirar a capa, e quando ele a remove, o monstro alado cai nas hélices e é destruído. 9 e os outros deixam o santuário em chamas e vão até a biblioteca abandonada. Uma máquina de vigilância criada pelo fabricador volta à fábrica e entrega a cabeça do monstro alado ao fabricador, que, furioso, decide usar o corpo de 2 para criar um monstro. 6 e os outros comparam uma imagem do talismã com seu desenho e os gêmeos mostram um livro onde um homem usa alquimia para transferir sua alma para uma boneca. 1 entra e diz que o que estão fazendo é inútil. 9 percebe que 1 sabe algo sobre o talismã e se recusa a falar. 9 acusa 1 de ter enviado 2 para morrer, mas 1 defende que sacrifícios são necessários para sobreviver. 7 se irrita e ataca 1, mas 9 intervém e 7 sai chateada. 1 avisa 9 que o caminho que ele escolheu levará à catástrofe e se afasta. 8 ouve um barulho estranho lá fora e vai investigar. Ele vê o corpo de 2 que o hipnotiza piscando luzes em seu olho. 1 caminha sozinho e vê o corpo de 2 se aproximando. Ele grita ao ser hipnotizado por ele e o monstro costureiro o captura. 5 e 9 chegam e 7 ataca o monstro costureiro. Ela tenta apunhalá-lo, mas é capturada junto com 8. 1 recobra a consciência e diz que precisam encontrar um lugar seguro para se esconder, mas 9 se recusa a continuar escondido. 9, 5, 6 e os gêmeos enterram o corpo de 2 de forma digna. Eles chegam a uma fábrica e 9 decide entrar sozinho, instruindo 5 a destruir a fábrica se ele não voltar. 5 fica confuso sobre como faria isso, até que vê um barril de óleo e tem uma ideia. 9 se infiltra na fábrica e observa enquanto a máquina de fabricação toma a alma de 8. Ele cria um plano, distraindo o monstro costureiro com a lâmpada. O monstro se prende a algumas engrenagens giratórias e 9 resgata 7 enquanto o monstro é destruído. Enquanto isso, 1 perde a paciência e quer explodir a fábrica, mesmo com 7 e 9 ainda lá dentro. Ele discute com 5, mas são avistados por uma máquina de vigilância que soa o alarme. 7 e 9 saem correndo da fábrica, perseguidos por monstros aranhas. 5 acende o barril de óleo e o empurra para o túnel. A máquina de vigilância cai no túnel e 7 a corta no caminho. Eles escapam da fábrica enquanto o barril de óleo explode, destruindo a fábrica e as máquinas. 9 e os outros observam a fábrica destruída e começam a ouvir música enquanto celebram. 7 agradece 9 pela ajuda e 1 fica sentado vendo a fábrica em chamas. 5 tenta pegar um disco de música que rola colina abaixo. Ao tentar recuperá-lo, percebe que a máquina de fabricação sobreviveu à explosão e está vindo em direção a eles. 5 corre de volta e avisa os outros, mas a máquina o alcança e toma sua alma. 6 percebe que as almas estão presas na máquina. 7 e os outros correm para uma ponte, onde o monstro de fabricação fica preso. 6 é capturado enquanto a máquina cai e instrui os outros a voltarem para a primeira sala para encontrar a origem. 1 sugere destruir a máquina, mas 9 se recusa e vai embora. Ele retorna à sala onde acordou e encontra uma caixa debaixo de um papel com seu número. Ao abrir, um holograma do cientista aparece e explica sobre a máquina de fabricação, dizendo que é falha por falta de humanidade. O cientista revela que 9 e os outros Stitch Punks foram feitos com partes de sua alma e orienta 9 a usar o talismã para restaurar a vida no planeta. Ele coloca a última parte de sua alma em 9 antes de morrer. 9 corre para encontrar os outros no campo de batalha e conta
conta que eles têm a alma do cientista e precisam recuperar o talismã. Um se recusa e tenta destruir a máquina de fabricação, mas erra o tiro. Eles correm para um túnel enquanto a máquina os persegue e um se fere após uma explosão. 9 decide se sacrificar para recuperar o talismã, mas um o salva no último momento, entregando sua própria alma. 9 recupera o talismã e o usa para destruir a máquina de fabricação. Ele informa aos outros que ainda há algo a fazer. Eles montam túmulos para seus companheiros caídos e 9 ativa o talismã. As almas emergem, pairando sobre os túmulos e começando a flutuar em direção ao céu. 7 diz a 9 que agora estão livres e começa a chover. As gotas de chuva contêm bactérias microscópicas, devolvendo vida ao planeta. Terminando assim mais um filme do famoso Tim Burton, de 2009, 9 a Salvação. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo dentro do talismã. Valeu, é nóis. Fui.